podcast, videocast, se você tem o seu ou está pensando em criar, fica aqui comigo porque é sobre isso que a gente vai conversar. Na verdade, eu separei os 5 principais erros que os podcasts cometem com a sua marca. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Luiz André Domingos, advogado, mestre em propriedade intelectual, fundador da Pensarte Segurança de Marcas e estou aí há 18 anos nesse segmento. Já ajudei milhares de empresários a conquistar o tão sonhado registro da marca e a investir aí no crescimento das suas marcas com segurança e tranquilidade, tá? E inclusive marcas de podcast, porque podcast, gente, o nome é uma marca, tá? É um ativo como outro qualquer. E hoje em dia, vamos combinar, essa mídia, ela tá muito em voga, né? Assim, hoje a gente acompanha podcasts que começaram ali pequeno e de repente um corte viraliza, ou então um convidado especial vai lá e o podcast bomba e de repente vira um negócio milionário, milhares, milhões de visualizações, de audiência, uma audiência gigantesca, patrocinadores de peso, né? A gente sabe aí que tem alguns hosts de podcast que estão tão ricos, né? Então, os podcasts deixaram de ser apenas um bate-papo gravado e passaram a ser grandes negócios, uma mídia poderosa, tá? E é muito comum a gente ver pessoas dessa área de podcast cometendo erros básicos, erros infantis, quando a gente fala de marca, tá? Principalmente no aspecto jurídico. Então eu separei aqui os 5 principais erros que eu tô vendo na prática as pessoas cometerem, tá? Então fica ligado e, por favor, não cometa esses erros, tá bom? Primeiro, escolher um nome problemático para o seu podcast. Aí aquele cara chato está me assistindo e dizendo assim: ah, Luiz André, o podcast é meu, eu escolho o nome que eu quiser, agora pronto, quer dizer que eu não posso escolher o nome do meu próprio podcast? Eu entendo, é que nem filho, né? A gente quer escolher o nome do nosso filho e acha que pode botar qualquer nome, mas deixa eu te falar, não é assim que funciona, tá? Existe uma legislação que diz o que é que pode e o que é que não pode, né? Estabelece regras para marcas, para a escolha de marca. Você, por exemplo, sabe que não pode escolher o nome que já tem dono. Isso é errado, isso vai dar problema judicial. Mas tem outros problemas, tá? Tem outras proibições, outras limitações da nossa legislação. Por exemplo, você não pode escolher um nome muito comum, não pode escolher um nome, por exemplo, de um algarismo, de uma cor. Até pode, mas tem restrições, tá? Bandeira de país, enfim, são mais de 30 restrições da nossa legislação. Então, o grande problema é que as pessoas não conhecem isso, os empresários de maneira geral não conhecem, os podcasters, né? Não sei se isso não existe, os hosters, né? Os apresentadores de podcast, os empresários desse ramo, eles é que não conhecem, muitos não conhecem mesmo, tá? Então, primeira coisa, você não pode escolher qualquer nome. Quando tu escolher o nome do teu podcast, tu tem que saber se ele está livre, desimpedido e dentro da lei, e o melhor é que você escolha um profissional que tem experiência para isso, ele fazer essa análise para você, tá? Erro número 2, aquele erro clássico que eu tô careca de falar, que é não registrar a marca. Como eu falei, o nome de um podcast é uma marca, gente, é um patrimônio, você tem que proteger. E você já sabe, se não, já tem vídeo aqui no canal onde eu explico isso, tá? Só é dono quem registra. Se você não registrou o nome do teu podcast, você não é dono. E vou falar uma coisa que talvez você se assuste, mas eu dei uma olhada aí no ranking dos 5 maiores podcasts publicado por uma revista bem famosa aqui do Brasil. Os 5 maiores podcasts do Brasil, nenhum tem marca ainda oficialmente registrada. Você acredita nisso? Tem um deles que já deu entrada no processo, o processo até foi aprovado, mas está na fase final de aprovação, de concessão. Tem 2 que deram a entrada no processo recentemente, podcasts bem antigos e só agora se preocuparam com isso. E o processo está em andamento e está tendo problema, nem sei se eles vão conseguir. E tem outros 2 que sequer começaram o processo, que nunca fizeram nada. Estou falando dos 5 maiores podcasts do Brasil, tá? Então, é muito comum. Tome esse cuidado e lembre, você precisa registrar. Erro número 3. Registre o nome da pessoa errada. Como assim, Luiz André? Olha, você pode registrar no teu nome pessoa física, no teu nome numa empresa, numa pessoa jurídica, tá? E o que é que a gente vê na prática que acontece? Os podcasts eles são criados por 2, 3 pessoas, às vezes amigos, que começam ali de forma informal, como eu disse, não abrem empresa, aí até pensam em registrar. Aí um dos apresentadores vai lá e registra o nome dele, pessoa física. Aí depois eles brigam, se separam, e aí o outro fica a ver navios, porque o cara que é o dono, né? Ou então eles são os apresentadores, aí o editor do vídeo, o cara que nem é tão expressivo, nem tão importante pro podcast, nada contra os editores, tá? A marca é registrada no nome dele, e aí eventualmente ele sai e leva a marca do podcast. Então isso pode dar problema. Então qual é o ideal? Ou que as pessoas envolvidas constituam uma empresa e a marca seja registrada no nome da empresa,
Ou se for fazer no nome das pessoas físicas, que faça o nome de todos os sócios. Isso é possível hoje, tá? Registrar a marca no nome de mais de uma pessoa. Então fica atento a isso. Às vezes não é só registrar, mas é no nome de quem registrar. Erro número 4, tá? É não registrar na classe certa. Aqui é o seguinte, a classe, gente, é aquela classificação, aquela categoria que eu tenho que dar ao meu pedido de registro na hora de ir lá no INPI, tá? E antigamente não tinha a classe de podcast, de serviço de podcast. Hoje já tem. Então você tinha que pegar uma classificação ali parecida, tá? Na minha opinião, a mais parecida, a mais adequada, era produção de conteúdo jornalístico, tá? Pô, Luiz André, mas podcast não é um telejornal. Não é, mas era o que tinha mais adequado até aquele momento. Hoje já tem o item de podcast. Mas olha, eu já vi gente registrar coisas bem absurdas. Revista eletrônica, agência de marketing. O podcast não é uma agência de marketing. Ele até pode ter um trabalho de marketing, mas não é uma agência de marketing. Ou então produção de conteúdo publicitário, eu acho que não é muito adequado. Você vê de tudo, então tenha cuidado, porque tem gente que chega, eu registrei a marca do meu podcast. Quando eu vou olhar, registrou para agência, não para podcast. Então não tem muita validade aquele teu direito, tá? E o quinto e último erro que as pessoas cometem tem a ver com classe também, que é registrar apenas em uma classe, tá? Eu acho isso um erro, porque podcast é um negócio que costuma expandir e ir para várias áreas. Ele começa como podcast, depois vira uma grife, o cara começa a fabricar roupa com a marca do podcast, caneca, produtos, daí pode virar uma agência de lançamentos de podcast, uma escola de podcast, pode virar... Enfim, tem N possibilidades, então não se limite a registrar somente para podcast. Já faça a proteção e tudo isso, para que no dia que a tua marca expandir, ela já expandir protegida. Gente, é isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, deixa o seu like, tá? Se ficou ainda alguma dúvida, deixa no comentário que a gente tem o maior prazer em responder. Aproveita para se inscrever no nosso canal, aproveita para ir lá na área de podcast, né, na playlist de podcast, dá uma curtida lá, dá uma assistida no Marca Levada a Sério, que é o nosso podcast, já está no 3º episódio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.